Agora estamos a passos a tentar fazer uma revisão naquilo que é o decreto 128/10, que fez referência ao companheiro paciente, e garantir aos taxistas. Vamos orar. Tudo virá a nosso favor. Obrigado. Então estamos no processo da oração ainda. Nós estamos. Tudo faz-se com paciência e nós vamos. Estamos aqui com o paciente. Pois. Vamos chegar até lá. Obrigado. É importante olharmos para esse aspecto, porque por que é que nós colocamos, na verdade, esta questão, não é, em caso do proprietário e do taxista? Porque inicialmente o paciente afirmou que é uma profissão muito bonita. É uma profissão que ganha-se bem para aquilo que é a dignidade humana. Mas só que... Não, estou a falar em questões de respeitar que o dinheiro é meu, é honesto, e é tudo e mais alguma coisa. Exatamente. Mas não estou a falar em questão, porque se colocarmos sim. aqui, né, a perguntarmos, fazemos uma espécie de enquete a várias pessoas, porquê é que tu és taxista? Porquê é que tu escolheste a profissão de taxista? Nós vamos colocar mesmo assim, a profissão de taxista, porque é uma profissão. Temos aqui que respeitar com certeza. As respostas serão variadas e nunca vão nos dizer porque o salário é bom. Sim. Vão dizer que não tem emprego, porque não temos outra coisa para fazer. Enfim, pois eu penso que o próprio taxista, é que deve valorizar o seu trabalho. Portanto, pessoas que fazem trabalhos cujo rendimento é 10 vezes inferior a um motorista de táxi, mas que aos nossos olhos parecem pessoas que, do ponto de vista da dignidade, não é? Do perfil, parecem pessoas bem-sucedidas. Por quê? Porque essas pessoas sabem valorizar o seu trabalho. Eu penso que nós, os taxistas, é que devemos valorizar o nosso trabalho. Pessoas que dizem que eu não sou taxista, por exemplo. Eu já fui em muita imprensa, em muita rádio, televisão, dizendo, não, você é o representante, não pode ser. Como é que um representante do taxista está assim? Eu disse, estou como? Estás a ver? Porque as pessoas já construíram calção de jogador, chinela havaiana. Já construíram no seu consciente que o taxista tem que andar de calções, de chinelas, o taxista tem que estar sujo, o taxista, enfim. As pessoas pensam assim. E nós, taxistas, temos que desconstruir isso da mentalidade das pessoas, de que ser taxista é apenas uma atividade de transportar outras pessoas. A forma de andar, de vestir, de falar, depende muito da organização pessoal, da valorização pessoal. Portanto, muitos assustam. Como é que um taxista está a trabalhar de gravata, de um blazer? Por quê? Como se o taxista fosse um outro animal. Portanto, quando nós dissemos que a atividade de táxi é boa, é na perspectiva de que eu entendi. Outro taxista pode dizer, não é nada isso, eu passo mal, eu não faço isso. Esquece que o mecânico também passa mal, que o recaixoteiro passa mal, que o jornalista também passa mal. O jornalista depois fica na paragem 2, 3 horas à espera de um taxista, não é? De um taxista que também diz que passa mal. No fundo, todos sofrem. Todos têm desafios. Todos precisam não é? dos outros. Pois, mas agora temos que saber valorizar o nosso trabalho. E o nosso trabalho é táxi. Nós, agora, na condição de líder de taxistas, nós temos que transmitir a mensagem do que ser taxista é uma atividade normal, extremamente importante, do que bem pensada, bem gerida, também pode redundar em ter casa, ter carro, ter família organizada. Isto é assim. Muitas outras pessoas que têm a função de jornalista podem ganhar muito menos que um taxista. Mas quando nós olhamos para a Larida, nos sentimos assim, olha, o que é que eu tenho que fazer para ser como tu, para trabalhar como tu? Mas muitas vezes nós ganhamos mais do que tu. Portanto, o que nós precisamos é nos organizarmos, nos conscientizarmos que o nosso trabalho é um trabalho digno, um trabalho honesto,
é um trabalho de que não somos proibidos a estar limpos. Sim. Não estamos proibidos a estar bem perfumadinhos. Não estamos proibidos a fazer um curso de ética e deontologia profissional, a fazer um curso de inglês, de informática e várias outras formações para nos capacitarmos, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista social. E ser taxista podes ter uma oportunidade também de começar a hora em que tu entenderes, de acordo com a tua capacidade física. Por exemplo, quando eu trabalhei seriamente na estrada, eu começava a trabalhar às 5h30 até às 16. Eu nunca fiz táxi de noite. Ok. Nunca. Eu trabalhei desde 2007 até 2017 na estrada, trabalhando apenas das 5h30 às 16 horas. Das 16 em diante, eu ia para a escola. Eu nunca estudei de dia na minha vida. Só estudei de noite a minha vida toda, desde o ensino secundário até a universidade, estudei de noite. Porque fui sempre desses meninos que não viu nem sequer a adolescência. Portanto, ser taxista também nos dá essa oportunidade de começar a trabalhar de manhã, pausar às 12 e ir num curso qualquer e depois voltar a trabalhar às 14 e largar às 18 ou 19. Ou não parar às 12, mas parar às 17 para ir a uma escola. Parte do vosso trabalho como presidente destas associações também é orientar os taxistas a olharem para a profissão, a atividade de taxistas como algo que realmente é importante para a vida deles e no sentido de também considerarem que você é taxista, mas não podes te banalizar como pessoa, como profissional, porque uns dependem realmente de ti, não é? A questão o fato de ter olhado que a dada altura decidiu trabalhar das 5h30 até as 16 para poder dedicar-se a outras atividades, no caso atividades escolares. Vocês têm feito isso, sensibilizam também as outras pessoas, porque de vez em que você pergunta a um taxista, não trabalhas, ou melhor, não estudas, vou estudar como se eu tenho que trabalhar. Então, vocês sensibilizam as pessoas nesse sentido, os vossos associados a estudarem também, porque é importante. É verdade, nós temos muitos taxistas técnicos médios, e aqui são muitos, temos taxistas licenciados, temos taxistas formados em outras áreas técnicas e profissionais, mas que por falta de emprego no setor em que ele é formado, não é? Acabou exercer a atividade oportunamente. Por exemplo, taxistas que são jornalistas também, não tendo emprego no ramo de que ele é formado, tendo carta de condução profissional, também pode se tornar um taxista e ganhar mais do que um jornalista, talvez, e ficar mais tempo nesta atividade de táxi do que noutra. Temos situações destas e nós temos que ensinar os nossos colegas taxistas de que esta profissão não pode ser vista como um passatempo. É uma profissão normal. Não podemos aceitar a qualquerização da atividade. As pessoas vejam na atividade de táxi como uma coisa qualquer. Olham na figura do taxista como uma coisa qualquer. E se nós aceitarmos ser qualquerizados, nós não vamos considerar até o próprio rendimento. Porque quando tu não respeitas o serviço que fazes, até o dinheiro que deriva desse serviço você não respeita. Respeitas. Por isso é que há quem... Respeita? Há quem pega neste dinheiro, eu não sei, mas dizem que alguns taxistas, talvez os nossos associados já tenham amadurecido muito, dizem que alguns taxistas, supostos taxistas, porque os taxistas eu conheço, pegam no dinheiro e gastam no mesmo dia em que conseguem, por alegar que esta atividade é provisória, eu terei um outro emprego. Você está a aguardar aqueles que dizem, não, estou só a fazer um hustle agora, exatamente, depois o meu emprego verdadeiro vai aparecer, né? Sim, isto é que nós não aconselhamos para os nossos associados. Nós sempre mostramos a eles
que do táxi dá para viver e dá para planificar no dia, o ano em que podemos deixar de exercer essa atividade. Portanto, se tornar taxista para criar condições de ser um profissional de um outro setor, não é? É, na verdade, um facto que qualquer taxista pode ter esse desafio. Tu podes ser taxista para se tornar num proprietário da frota, não é? Criar a sua própria frota, se tu saberes fazer. Pode ser taxista para aproveitar do dinheiro do táxi, sustentar a família e criar estratégias de formação, de gestão para criar um outro emprego, ou transformar um outro emprego, ou conseguires por via do concurso público, através dos estudos que você adquiriu da vida do táxi, um outro emprego. E, portanto, ser taxista pode te oferecer estas saídas todas. Como também pode ser um que pensas que a vida acabou, já não tem onde ir e continuar a ler durante esse período, e é o que vemos para alguns taxistas, que nós temos que resgatar urgente, eles mostrar que é possível. Apesar de tudo isso, Alarida, não significa que não temos desafios e que são grandes. Não significa que tudo depende de nós enquanto associações. Portanto, a atividade em si, a questão da dignidade, a questão da proteção social, não depende exclusivamente das associações. Aquelas questões que, para termos como garantia, exigem de uma legislação, acaba por sair da nossa esfera e vão para a esfera de quem tem o poder para fazer. Estamos a falar do tem Estado. já aqui, tocando aqui no aspecto da questão da segurança, né, da segurança social, belisca um bocadinho. Não, belisca um pouco